No dia do meu aniversário, recebi uma surpresa da família que jamais esquecerei. Ao chegar ao restaurante, a esposa do meu filho anunciou, com um tom que misturava sarcasmo e condescendência: "Esta é a sua última refeição antes de ir para o lar de idosos." Eu sorri, mantendo a calma, e respondi com firmeza: "E esta é a sua última refeição tendo uma casa para morar." No dia seguinte, quando meu filho chegou à minha casa, cumprimentei-o dizendo: "Fico feliz por ter você aqui. Meu nome é Ana Luísa. Tenho 65 anos e nunca imaginei que o dia do meu aniversário se tornaria o momento mais humilhante da minha vida, mas também o dia que mudaria tudo para sempre." Era uma sexta-feira à noite quando cheguei ao restaurante Vista Bela, um lugar elegante no centro de Lisboa, onde havíamos celebrado tantas ocasiões especiais ao longo dos anos. Meu filho, João, de 40 anos, me ligou naquela manhã com aquela voz doce que ele usava quando queria algo. "Mãe, queremos celebrar o seu aniversário em grande estilo. Você merece algo especial." Eu deveria ter desconfiado. João não tinha sido particularmente atencioso comigo nos últimos anos, não desde que Catarina entrou em sua vida. Mas uma parte de mim, aquela que sempre espera o melhor das pessoas que ama, quis acreditar que talvez as coisas estivessem mudando. Vesti meu vestido azul marinho favorito, aquele que meu falecido marido, Ricardo, sempre dizia que me fazia parecer elegante. Maquiei-me com cuidado, penteei meus cabelos grisalhos e coloquei os brincos de pérola que Ricardo me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Queria estar bonita para a minha família. Quando cheguei ao restaurante, vi João e Catarina já sentados numa mesa perto da janela. Ele parecia nervoso, brincando com o guardanapo, evitando meu olhar. Catarina, por outro lado, estava radiante, com um vestido vermelho chamativo e aquele sorriso que eu aprendera a desconfiar ao longo dos anos. "Feliz aniversário, Ana Luísa", disse Catarina, com uma voz alta demais, doce demais. Ela se aproximou e me deu um abraço que parecia tão falso quanto seu sorriso. João levantou-se e beijou minha bochecha. "Feliz aniversário, mãe." Sentamo-nos e pedimos o jantar. Por um momento, tudo parecia normal. Falamos sobre o tempo, sobre o trabalho de João, sobre os planos de Catarina para redecorar a casa. A casa deles. A casa onde moravam, que eu vinha pagando há anos, sem que eles soubessem. Foi depois do prato principal que Catarina decidiu atacar. "Ana Luísa", começou, limpando os lábios com o guardanapo. "João e eu estivemos conversando e achamos que é hora de termos uma conversa importante com você." Algo no tom dela me colocou em alerta. A forma como disse "João e eu", como se fossem uma unidade contra mim. A maneira como seus olhos brilharam com uma malícia mal disfarçada. "Sobre o que querem falar?", perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Catarina trocou um olhar com João, que assentiu nervosamente. Era óbvio que eles haviam ensaiado aquilo. "Bem", continuou Catarina, "achamos que não é mais seguro para você morar sozinha. Você tem tido alguns esquecimentos ultimamente." "Esquecimentos? Que esquecimentos?" Minha mente estava tão clara como sempre. Eu gerenciava minhas finanças, cozinhava, limpava, lia 3 livros por semana. Mas fiquei calada, querendo ouvir até onde ia aquela farsa. "Encontramos o lugar perfeito para você", prosseguiu Catarina, com um tom condescendente que me fez cerrar os punhos sob a mesa. "Jardins do Crepúsculo. É uma bela residência para idosos. Você terá companhia 24 horas, cuidados médicos, atividades." "Um lar de idosos", disse em voz baixa. "Uma residência de cuidados assistidos", corrigiu João rapidamente, finalmente encontrando sua voz. "Mãe, só queremos o melhor para você." Olhei para meu filho, esse homem que eu criei com tanto amor depois que seu pai morreu, há 10 anos. Esse menino que corria para os meus braços quando tinha pesadelos, que me pedia para ler histórias antes de dormir, que dizia que quando crescesse, se casaria comigo porque eu era a mulher mais bonita do mundo. "Já fizemos os preparativos", anunciou Catarina triunfante. "Você pode se mudar na segunda-feira, nós cuidaremos de embalar suas coisas."
Foi então que algo dentro de mim se quebrou, não de tristeza, mas de clareza. Vi tudo com uma precisão cristalina. Os anos de manipulação sutil, a forma como Catarina afastara João de mim aos poucos, as vezes em que esqueceram de me convidar para jantares familiares, as conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Então esta é a minha última ceia como mulher livre, disse mantendo a voz calma. Catarina sorriu, pensando que havia vencido. Não veja assim, Ana Luísa. Pense nisso como o início de uma nova etapa. Tomei um gole do meu vinho, saboreando-o. Depois coloquei o copo na mesa e olhei diretamente nos olhos de Catarina. Você tem razão, querida. Esta é a minha última ceia com você. Fiz uma pausa, vendo seu sorriso vacilar. E esta é a sua última ceia com uma casa para morar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João piscou, confuso. Catarina ficou pálida. O que quer dizer? Perguntou Catarina, sua voz menos segura. Sorri, o primeiro sorriso genuíno da noite. Amanhã você saberá. Levantei-me, peguei minha bolsa e deixei dinheiro suficiente para cobrir a conta. Enquanto me afastava, ouvi Catarina falando asperamente com João, mas suas vozes desvaneceram-se quando saí do restaurante. Naquela noite, sentada na minha sala, cercada pelas fotos e memórias de uma vida bem vivida, peguei meu telefone e liguei para um número que sabia de cor. Senhor Martins, disse quando meu advogado atendeu. Sou Ana Luísa Ferreira. Preciso que venha amanhã cedo. É hora da minha família saber a verdade sobre minhas propriedades. Depois desliguei e servi-me uma taça de vinho. Amanhã, Catarina e João descobririam que a idosa confusa que queriam internar num lar de idosos era, na verdade, a dona da casa onde moravam e de muito mais do que eles jamais imaginaram. Na manhã de sábado, o dia amanheceu claro e frio. Levantei-me cedo, como sempre, e preparei café. Enquanto esperava o Sr. Martins, revisei todos os documentos que precisaria para o que estava por vir. Durante anos, mantive em segredo a verdadeira extensão das minhas propriedades. Ricardo e eu fomos mais astutos do que nossa família imaginava. Enquanto eles viam uma viúva aposentada vivendo de sua pensão, eu estava investindo sabiamente em imóveis por toda Lisboa. A casa onde João e Catarina moravam era apenas o começo. O Sr. Martins chegou às 9 em ponto, como sempre pontual. Eduardo Martins era nosso advogado de família há 20 anos, um homem discreto que entendia o valor do silêncio. Bom dia, Ana Luísa, cumprimentou colocando sua maleta sobre a mesa da sala de jantar. Suponho que finalmente chegou a hora de agir. Sim, respondi, servindo-lhe uma xícara de café. Não posso mais fingir. Já falamos sobre essa possibilidade muitas vezes nos últimos anos. Eduardo testemunhara como Catarina afastara João de mim gradualmente e preparara vários cenários legais para proteger meus interesses. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou, embora ambos soubéssemos que não havia volta. Depois do que aconteceu ontem à noite, não tenho alternativa. Contei-lhe sobre o jantar, sobre o lar de idosos, sobre a frieza com que planejaram se livrar de mim. Eduardo ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Muito bem, disse finalmente. Vamos começar com a notificação de despejo. Como você é a verdadeira proprietária da casa na Rua dos Castanheiros, tem todo o direito legal. A casa na Rua dos Castanheiros. João e Catarina moravam lá há 5 anos, acreditando que era deles. O que não sabiam era que, quando enfrentaram problemas financeiros há 3 anos, eu paguei silenciosamente a hipoteca para evitar que perdessem a casa. O banco transferiu a escritura para meu nome, mas nunca lhes contei. Quanto tempo eles têm para desocupar? Perguntei. 30 dias é o prazo legal, mas podemos reduzir para 1 semana se alegarmos quebra de contrato de arrendamento. Que contrato de arrendamento? Eduardo sorriu. Aquele que assinaremos agora, com data retroativa de 3 anos. Um contrato que estipula que o arrendamento pode ser encerrado imediatamente em caso de desrespeito ou ameaças à proprietária. Enquanto assinava os documentos, não pude evitar pensar em como as coisas chegaram a esse ponto.
Lembrei-me de quando João trouxe Catarina pela primeira vez há 8 anos. Ela era encantadora na época, ou pelo menos fazia um grande esforço para parecer. A sua mãe é incrível, disse-me naquela primeira ceia. Espero que possamos ser muito próximas. E no início, parecia sincera. Ela me ajudava na cozinha, perguntava sobre Ricardo, parecia genuinamente interessada na história da nossa família. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Primeiro vieram as sugestões sutis de que talvez João me visitasse demais. Ele precisa cortar um pouco o cordão umbilical, não acha? Disse-me uma vez, rindo como se fosse brincadeira. Mas não era. Depois começaram as críticas disfarçadas de preocupação. Ana Luísa, tem certeza de que deveria estar dirigindo na sua idade? Estou preocupada com você morando sozinha. E se cair e ninguém a encontrar? João, meu doce João, começou a repetir essas preocupações como se fossem suas. Pronto, anunciou Eduardo, guardando os documentos na maleta. Os papéis de despejo serão entregues na segunda-feira de manhã. Também preparei as cartas para o banco, cancelando todas as transferências automáticas que você vinha fazendo para as despesas deles. Isso era outra coisa que Catarina e João não sabiam. Nos últimos anos, eu vinha pagando silenciosamente muitas de suas despesas. O carro de Catarina, as férias que tiraram no ano passado, até alguns dos móveis caros que Catarina comprara para a casa. E o corte dos serviços. Também na segunda-feira, eletricidade, água, gás, internet, tudo está em seu nome, então você tem o direito legal de cancelar. Senti uma pontada de tristeza por João. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho, mas também senti algo mais forte: determinação. Eles cruzaram uma linha na noite anterior e não havia volta. Depois que Eduardo foi embora, sentei-me na cozinha com uma segunda xícara de café e meu telefone. Sabia que precisava agir rápido antes que Catarina tivesse tempo de manipular a situação a seu favor. Liguei para João. Ele atendeu no terceiro toque. Mãe, está tudo bem? Ontem você saiu muito rápido. Sua voz soava genuinamente preocupada e, por um momento, minha resolução vacilou. Esse era meu menino, o bebê que carreguei nos braços, o menino que consolei durante pesadelos. João, preciso que venha à casa. Só você. Há algo importante que precisamos conversar. Não pode esperar? Catarina e eu íamos ver casas para você perto do lar. Quer dizer, perto dos jardins do crepúsculo. E ali estava. Mesmo depois de me humilhar publicamente, eles seguiam com seus planos como se minha opinião não importasse. Não, João, não pode esperar. Venha agora ou na segunda-feira você descobrirá algumas coisas de uma maneira muito menos agradável. Houve uma longa pausa. Mãe, você está me assustando. Deveria estar. Venha sozinho, João. Se trouxer Catarina, não abro a porta. Desliguei antes que ele pudesse responder. Enquanto esperava, caminhei pela casa. Esta casa que Ricardo e eu compramos quando João tinha 5 anos. Cada canto tinha memórias. A marca na parede onde João media sua altura a cada aniversário. A mancha no tapete onde ele derramou sumo de uva aos 7 anos. A foto da sua formatura universitária onde ele sorria orgulhoso com o diploma. Onde foi que tudo deu errado? Em que momento meu filho decidiu que eu era um fardo em vez de sua mãe? O toque da campainha soou exatamente 45 minutos depois. Abri a porta e vi João ali, nervoso e confuso. Olá, mãe. Entra, disse, afastando-me. Ele sentou-se no sofá onde assistimos a 1000 filmes da Disney quando ele era criança. Eu me sentei à sua frente, na cadeira de Ricardo. João, comecei, há muitas coisas que você não sabe sobre mim, sobre seu pai, sobre nossa situação financeira. Mãe, se isso é sobre o dinheiro para o lar, já disse que Catarina e eu cuidaremos de tudo. A sua casa, interrompi. A casa onde você mora com Catarina. Sabe quem é o verdadeiro dono? João franziu a testa. É nossa. Temos a hipoteca. Não, João. Não tem. Peguei os documentos que Eduardo deixara e entreguei-os a ele. Vi seus olhos percorrerem as páginas, sua expressão mudar de confusão para choque. Isso.
Isso não pode ser verdade. Quando vocês estavam prestes a perder a casa há 3 anos, eu paguei toda a dívida. O banco transferiu a escritura para meu nome. Vocês têm morado na minha propriedade há 3 anos. João ficou pálido. Por que não nos disse? Porque pensei que era meu filho morando lá. Pensei que um dia você entenderia o que eu fiz por você. Minha voz tremeu ligeiramente. Mas ontem à noite percebi que não tenho um filho. Tenho um estranho que quer me internar num lar para se livrar de mim. Mãe, não é assim. Levantei-me, caminhando até a janela. João, quando foi a última vez que veio me visitar sem ser por dinheiro ou porque precisava de algo? Quando foi a última vez que me ligou só para saber como eu estava? O silêncio foi minha resposta. Na segunda-feira, disse sem olhar para ele, você receberá uma notificação oficial de despejo. Tem 1 semana para encontrar outro lugar para morar. Mãe, você não pode fazer isso. Somos família. Finalmente me virei para encará-lo. Ontem à noite naquele restaurante você deixou muito claro que eu não sou mais família. Agora você vai descobrir as consequências dessa decisão. Na manhã de domingo, enquanto tomava meu café e lia o jornal, como sempre fiz, meu telefone começou a tocar sem parar. Não reconheci o primeiro número, mas atendi mesmo assim. Ana Luísa, sou Carmen, irmã da Catarina. A voz era áspera, acusatória. Não acredito no que você está fazendo com minha irmã e seu próprio filho. Então a campanha de Catarina já havia começado. Eu esperava por isso. Bom dia, Carmen. Não sabia que você tinha meu número. Catarina me deu. Ela está devastada, Ana Luísa. Como você pode ser tão cruel com sua própria família? Recostei-me na cadeira, preparando-me para o que sabia que seria uma longa conversa. Catarina te contou sobre o jantar de sexta-feira? Ela disse que estavam tentando ajudar você, encontrar um lugar seguro para você morar e que você reagiu como louca. Louca. Claro que essa seria a narrativa dela. Te contou que me anunciaram que iam me internar num lar de idosos, sem nem ao menos perguntar minha opinião. Ana Luísa, na sua idade é normal precisar de ajuda. Carmen, interrompi, tenho 65 anos, não 95. Gerencio minhas finanças, cozinho, limpo, leio, dirijo. Não há absolutamente nada de errado com minha mente. Mas Catarina disse que você tem esquecido coisas, que às vezes não reconhece pessoas. Mentiras. Tudo eram mentiras. Mas percebi que Catarina vinha construindo essa narrativa há meses, talvez anos, preparando o terreno para esse momento. Carmen, você já falou comigo diretamente sobre esses supostos problemas de memória? Uma pausa. Bem, não, mas... Porque se eu tivesse esses problemas, não acha que alguém deveria ter conversado comigo primeiro antes de decidir meu futuro? Depois da Carmen, ligou a mãe da Catarina. Depois, um primo do João que eu mal via há anos. Depois, a melhor amiga da Catarina. Todos com a mesma história. Ana Luísa estava senil e cruel, punindo sua pobre família por tentar cuidar dela. Ao meio-dia, recebi 12 chamadas semelhantes. Catarina estava muito ocupada. Foi então que a campainha tocou. Pela janela, vi um carro que não reconheci. Ao abrir a porta, encontrei uma mulher mais velha que eu, elegantemente vestida, com uma expressão severa. Você é Ana Luísa Ferreira? Sim. Sou a doutora Patrícia Veiga, geriatra. Sua nora me contatou, muito preocupada com seu bem-estar mental. Ela pediu que eu viesse avaliá-la. Senti como se tivesse levado um tapa. Catarina havia ido tão longe a ponto de trazer uma médica à minha casa sem meu consentimento. Não solicitei nenhuma avaliação, disse firmemente. Senhora Ferreira, entendo que pode ser confuso, mas às vezes pessoas com deterioração cognitiva não percebem que precisam de ajuda. Doutora Veiga, não é? Aprecio sua vinda, mas não permitirei que entre na minha casa sem uma ordem legal. Se minha nora está tão preocupada com meu bem-estar mental, ela pode seguir os canais legais apropriados. A médica pareceu surpresa com minha resposta clara e direta. Senhora, sua família está genuinamente preocupada. Minha família, disse, anunciou na sexta-feira à noite que ia me internar num lar de idosos sem me consultar.
Isso não parece preocupação genuína, parece manipulação. Depois que a médica foi embora, sentei-me na cozinha, tremendo. Não de medo, mas de raiva. Catarina não ia parar. Estava disposta a me declarar mentalmente incapaz para conseguir o que queria. Liguei imediatamente para Eduardo. Ana Luísa, o que houve? Contei-lhe sobre as chamadas, a médica, a campanha de difamação que Catarina orquestrara. Isso é mais sério do que pensei, disse Eduardo. Se ela conseguir testemunhos suficientes de que você está mentalmente incapaz, pode contestar legalmente suas decisões sobre as propriedades. Ela pode fazer isso? É difícil, mas não impossível, especialmente se convencer João a cooperar. Meu coração afundou. João, meu próprio filho poderia testemunhar contra mim se Catarina o convencesse. O que posso fazer? Precisamos agir mais rápido do que o planejado. E precisamos de documentação médica que prove sua competência mental. Naquela tarde, Eduardo organizou uma consulta de emergência com o Dr. Ramos, meu médico de família há 15 anos, e com um neuropsicólogo para uma avaliação cognitiva completa. Enquanto isso, as chamadas continuaram chegando. Familiares distantes, vizinhos que Catarina contatara, até algumas ex-colegas da escola onde lecionei antes de me aposentar. A mais dolorosa foi a da minha irmã Teresa, que mora no Porto. Ana Luísa, sua voz soava preocupada. João me ligou. Disse que você tem agido de forma estranha, que os expulsou da casa deles sem motivo. A casa deles, repeti amargamente. Sim, a casa deles. Ana, é mesmo necessário ser tão drástica? Eles são sua família? Teresa, você acha que eu perderia a razão de repente? Bem, não. Mas o envelhecimento pode ser. Tenho 65 anos, Teresa. A mesma idade que você. Isso a fez calar por um momento. Olha, continuei, vou te enviar alguns documentos por e-mail. Quero que veja a verdadeira situação antes de me julgar. Naquela noite, preparei um pacote completo de informações. Cópias das escrituras das propriedades, extratos bancários, o histórico de pagamentos que fiz por João e Catarina, até gravações de áudio que fiz secretamente durante algumas de nossas conversas recentes, onde Catarina fora particularmente cruel. Enviei tudo não só para Teresa, mas para vários familiares importantes. Queria que vissem as evidências antes que Catarina pudesse envenenar completamente suas mentes. Na segunda-feira de manhã, tudo começou ainda mais cedo do que eu esperava. Às 7 horas, meu telefone tocou. Era João, soando frenético. Mãe! Há um homem na nossa porta com papéis legais. Diz que temos que desocupar a casa. Sim, disse simplesmente. Como você pôde fazer isso? Como pôde chamar a polícia como se fôssemos criminosos? João, eu não chamei a polícia. Chamei um oficial de justiça para entregar uma notificação legal de despejo. Há uma grande diferença, mas somos sua família. Ontem à noite, sua esposa trouxe uma médica à minha casa sem minha permissão para me declarar mentalmente incapaz. Isso também é porque somos família. Silêncio. João, continuei. Catarina tem ligado para todos os nossos conhecidos para dizer que estou louca. Ela está construindo um caso para tirar o controle das minhas próprias decisões. Você sabia disso? Mais silêncio. Mãe, disse finalmente sua voz mais baixa. Catarina diz que só quer te proteger. Proteger de quem, João? De mim mesma? Ela diz que você pode se machucar morando sozinha, que pode ser vítima de golpistas. João, escute-se. Você está repetindo as palavras de sua esposa como um papagaio. Quando foi a última vez que teve um pensamento próprio sobre sua mãe? A linha ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele havia desligado. Não sei, sussurrou finalmente. Essa é a resposta mais honesta que você deu em anos. Depois de desligar, fiquei sentada na minha cozinha, olhando pela janela para o jardim que Ricardo e eu plantamos juntos. Sentia-me mais sozinha do que desde que ele morreu, mas também sentia algo que não sentia há anos: liberdade. Livre para deixar de fingir que tudo estava bem, livre para deixar de fingir que me importava com Catarina.
livre para deixar de andar na ponta dos pés em volta dos sentimentos de João. O telefone tocou novamente. Era Eduardo. Ana Luísa, tenho novidades. João acabou de ligar para meu escritório. Quer se encontrar comigo esta tarde? Para quê? Não disse, mas posso imaginar. Provavelmente Catarina está pressionando-o para contestar legalmente o despejo. Endireitei-me na cadeira. Ele pode fazer isso? Pode tentar, mas tenho algumas surpresas para ele se decidir seguir esse caminho. Que tipo de surpresas? Prefiro não dizer por telefone. Mas digamos que minha investigação sobre as finanças da família revelou coisas muito interessantes sobre os gastos de Catarina nos últimos anos. Depois de desligar, percebi que a guerra estava apenas começando. Catarina não desistiria facilmente, e aparentemente estava disposta a usar João como sua arma. Mas eu também tinha armas, e ao contrário de Catarina, as minhas estavam carregadas com a verdade. Naquela tarde, enquanto aguardava notícias da reunião de Eduardo com João, recebi uma ligação inesperada. Senhora Ferreira, sou o detetive Moraes da polícia local. Recebemos uma denúncia de que você pode estar em perigo. Meu sangue gelou. Que tipo de perigo? Sua nora ligou esta manhã, muito preocupada. Diz que você tem agido de forma errática e teme que possa se machucar ou machucar outros. Catarina jogara sua carta mais suja. Estava tentando fazer com que me internassem. O detetive Moraes chegou à minha casa 1 hora depois. Era um homem de meia idade, com olhos gentis, mas alertas. Convidei-o a entrar e servir-lhe café enquanto ele avaliava discretamente meu estado mental e meu ambiente. Senhora Ferreira, começou. Devo admitir que, depois de falar com você por telefone e vê-la agora pessoalmente, não vejo evidências de comportamento errático ou perigoso. Nem poderia, respondi calmamente. Detetive, estou no meio de uma disputa familiar muito feia. Minha nora está usando todos os recursos possíveis para me fazer parecer uma idosa senil. Mostrei-lhe toda a documentação, as escrituras das propriedades, os registros médicos recentes, até as gravações de áudio onde se podia ouvir claramente Catarina falando de mim com desprezo. Isso pinta um quadro bem diferente, admitiu o detetive após revisar tudo. Já considerou obter uma ordem de restrição contra sua nora? Posso fazer isso? Se puder provar assédio ou ameaças, sim. E pelo que vejo aqui, você tem um caso sólido. Depois que o detetive foi embora, senti-me exausta, mas também aliviada. Pelo menos as autoridades podiam ver que eu não estava louca. Mas sabia que Catarina não pararia por aí. Não precisei esperar muito para descobrir qual seria seu próximo movimento. Naquela noite, enquanto organizava alguns documentos no meu escritório, encontrei algo que me gelou o sangue. Numa caixa antiga de papéis importantes, percebi que faltavam coisas. As joias da minha mãe, que guardava numa bolsinha dentro da caixa, haviam desaparecido. Também faltava um colar de pérolas que Ricardo me dera no nosso 10º aniversário. Com o coração disparado, revirei a caixa toda. O broche de diamantes da minha avó, os brincos de esmeralda que herdei da minha tia, até meu relógio de ouro da formatura. Tudo sumira. Liguei imediatamente para Eduardo, apesar de já serem 10 da noite. Ana Luísa, o que houve? Eduardo, alguém roubou minhas joias. As peças mais valiosas desapareceram da minha caixa forte. Quem mais tem acesso à sua casa? Só João. Ele tem chaves de emergência desde que Ricardo morreu. Um silêncio pesado na linha. Ana Luísa, vou te perguntar algo e preciso que seja completamente honesta comigo. Quando foi a última vez que verificou essas joias? Pensei por um momento. Há uns 6 meses, quando as tirei para o aniversário de morte de Ricardo. E desde então, quantas vezes João veio à sua casa quando você não estava? Meu estômago afundou. João vinha com frequência quando eu saía para fazer compras ou para consultas médicas. Dizia que queria verificar se estava tudo bem, se não havia problemas com canalizações ou eletricidade. Eu achava doce ele se preocupar. Eduardo, você está sugerindo que João roubou minhas joias? Estou sugerindo que amanhã cedo visitemos todas as casas de penhores da cidade com fotografias dessas peças. Não dormi nada naquela noite.
Fiquei acordada na cama, olhando para o teto, tentando processar a possibilidade de que meu próprio filho me tivesse roubado. As joias da minha mãe, os presentes de Ricardo, as heranças familiares que planejava deixar para ele um dia. Às 7 da manhã, Eduardo chegou com um investigador privado chamado Sr. Mendes. Preparamos fotografias de todas as peças desaparecidas e uma lista das casas de penhores mais conhecidas de Lisboa. Não precisamos procurar muito. Na terceira casa de penhores que visitamos, o dono reconheceu imediatamente as fotos. Sim, essas peças. Um homem jovem trouxe há uns 2 meses. Disse que pertenciam à avó que faleceu e que a família precisava de dinheiro rápido. Pode descrever o homem? Perguntou o Sr. Mendes. Cabelo castanho, 40 anos, bem vestido, muito nervoso. Trouxe uma mulher com ele, loira, muito arrumada. Meu coração se partiu completamente. João e Catarina venderam as joias da minha família. Quanto pagou por tudo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. O homem verificou seus registros. 12.000 euros. 12.000 euros. As joias valiam facilmente 40.000. Mas eles aceitaram uma fração do valor real porque precisavam de dinheiro rápido. Para que disseram que precisavam do dinheiro? Perguntou Eduardo. O homem mencionou algo sobre uma viagem que precisavam pagar. A mulher falou de um resort spa. Um resort spa. Lembrei-me de que, há 2 meses, Catarina publicara fotos nas redes sociais de férias luxuosas que haviam tirado. Ela se vangloriara do hotel de 5 estrelas, dos tratamentos de spa, dos jantares elegantes. Férias pagas com as joias da minha família. Conseguimos cópias de toda a documentação e registros da transação. O Sr. Mendes também obteve as gravações das câmeras de segurança que mostravam claramente João e Catarina vendendo minhas pertenências. De volta à minha casa, sentei-me na cozinha e chorei pela primeira vez desde que tudo começara. Não chorei pelas joias, embora fossem insubstituíveis. Chorei pelo meu filho, pelo homem em que ele se tornara, pela constatação de que não restava nada do menino doce que criei. Eduardo deixou-me chorar por alguns minutos antes de falar suavemente. Ana Luísa, há mais. Levantei o olhar, secando as lágrimas. Mais o quê? O Sr. Mendes fez algumas investigações adicionais sobre as finanças de João e Catarina. Encontrou coisas preocupantes. Ele me entregou uma pasta cheia de documentos, extratos bancários, registros de cartões de crédito, relatórios de crédito. Eles têm dívidas de mais de 80.000 euros, continuou Eduardo, principalmente cartões de crédito e um empréstimo pessoal que João contraiu há 6 meses. 80.000 euros? Em que gastaram tanto dinheiro? Roupas de grife, joias para Catarina, o carro que ela dirige, reformas caras na casa, férias. Eles têm vivido muito acima de suas possibilidades. Revisei os documentos, vendo despesa após despesa em luxos desnecessários, milhares de euros em roupas, milhares mais em restaurantes caros, faturas de cartões de crédito que faziam minha cabeça doer. E tem mais, disse Eduardo em voz baixa. João tem retirado dinheiro da sua conta bancária sem seu conhecimento. O quê? Como ele é o beneficiário designado em caso de sua morte, o banco lhe deu acesso de emergência à conta há 1 ano, quando você esteve internada por pneumonia. Eles nunca revogaram esse acesso. Fiquei sem ar. Quanto ele pegou? Cerca de 25.000 euros nos últimos 10 meses. Pequenas quantias de cada vez, provavelmente esperando que você não notasse. Levantei-me e caminhei até a janela, tentando processar essa traição. Meu filho não só roubara minhas joias familiares, mas também estava roubando dinheiro diretamente da minha conta bancária. Eduardo, disse finalmente, quero prestar queixa por roubo. Ana Luísa, tem certeza? Uma vez que fizer isso, não há volta. João pode ir para a prisão. Virei-me para encará-lo. Meu filho já não existe. O homem que vendeu as joias da sua avó por férias de luxo não é o menino que criei. Naquela tarde, enquanto Eduardo preparava os documentos legais, recebi uma ligação de Teresa, minha irmã. Ana Luísa, recebi os documentos que me enviaste. Não acredito no que li. Agora acredita em mim? Ai, mana, sinto muito. Não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins.
Contei-lhe sobre as joias roubadas e o dinheiro retirado da minha conta. Meu Deus, sussurrou. Ana, você tem que fazer algo. Isso não pode continuar. Já estou fazendo algo. Amanhã apresento queixa criminal contra João. Contra seu próprio filho. Teresa, meu filho morreu há muito tempo. O que resta é um estranho que me vê como uma fonte de dinheiro. Naquela noite, João ligou. Sua voz soava diferente, mais desesperada. Mãe, precisamos conversar. Acho que já conversamos o suficiente. Por favor, mãe, há coisas que você não entende. Catarina diz que pode explicar tudo. João, encontrei as joias. Silêncio total na linha. Bem, não as encontrei exatamente. Encontrei onde vocês as venderam. Tenho as gravações de segurança, os recibos, tudo, mãe, eu posso explicar. O que pode explicar? Como roubou as joias da sua avó para pagar férias? Como tem retirado dinheiro da minha conta bancária há quase um ano? Como soube do dinheiro? Sua voz era quase um sussurro. Porque, ao contrário do que você e sua esposa pensam, não sou uma idosa senil. Sou uma mulher de 65 anos, com todas as minhas faculdades mentais intactas, e percebo quando me roubam. Mãe, por favor, podemos devolver tudo. Só precisamos de tempo. João, amanhã apresento queixa criminal contra você por roubo. Sugiro que consiga um advogado. Desliguei o telefone e fiquei sentada no silêncio da minha cozinha. Em menos de uma semana perdera completamente meu filho, mas, pela primeira vez em anos, sentia que estava recuperando minha dignidade. Na manhã de quarta-feira, acordei com o som de alguém batendo violentamente na minha porta. Olhei o relógio, 6:30 da manhã. Coloquei um hobby e fui ver quem era. Pela vigia, vi Catarina, mas não a Catarina impecavelmente arrumada que conhecia. Seu cabelo estava despenteado, a maquiagem borrada, e ela usava a mesma roupa do dia anterior. Parecia desesperada. Ana Luísa, abra a porta. Temos que conversar. Não abri. Em vez disso, falei através da porta. Catarina, são 6:30 da manhã. Saia da minha propriedade. Não vou embora até você falar comigo. Isso é uma loucura. Você não pode destruir sua própria família assim. Minha família destruiu-se sozinha. As batidas ficaram mais fortes, mais desesperadas. Liguei para a polícia. 15 minutos depois, uma viatura chegou. Vi pela janela o oficial conversando com Catarina, que gesticulava dramaticamente, apontando para minha casa. Depois, o oficial bateu à minha porta. Bom dia, senhora Ferreira. Sou o oficial Rodrigues. A senhora aqui diz que é sua nora e que precisa falar com você urgentemente sobre uma emergência familiar. Oficial, não há emergência. Esta mulher e seu marido, meu filho, roubaram joias familiares avaliadas em mais de 40 mil euros. Também têm retirado dinheiro da minha conta bancária sem minha permissão. Hoje apresento queixa formal contra ambos. O oficial olhou para Catarina, cujo rosto ficara pálido. Isso é verdade, senhora? Ela está mentindo. Está senil. Não sabe o que diz. Tirei as pastas que Eduardo preparara e mostrei-as ao oficial através da porta entreaberta. Oficial, aqui está toda a documentação. As gravações de segurança da casa de penhores, os recibos de venda, os registros bancários que mostram as retiradas não autorizadas. O oficial revisou os documentos por vários minutos. Sua expressão ficou cada vez mais séria. Senhora, disse a Catarina, preciso que saia desta propriedade imediatamente. Se não o fizer, prenderei você por invasão. Isso é ridículo. Ela é minha sogra. Somos família. Senhora, família não é desculpa para roubo. Tem 5 minutos para ir embora antes que eu chame reforços. Depois que Catarina foi embora, o oficial perguntou se eu queria apresentar queixa adicional por assédio. Aceitei. 2 horas depois, Eduardo e eu estávamos na esquadra, apresentando toda a documentação formal. O detetive designado para o caso, detetive Silva, revisou meticulosamente todas as evidências. Senhora Ferreira, este é um caso muito sólido. As gravações de vídeo são particularmente convincentes. O que acontece agora? Emitiremos mandados de prisão para João e Catarina Ferreira. Provavelmente serão presos antes do final do dia. Ao sairmos da esquadra, Eduardo colocou uma mão no meu ombro. Ana Luísa, tem certeza de que quer seguir em frente com isso? Eduardo,
Há uma semana eu teria dito que não, mas já não reconheço o homem em que meu filho se tornou. O João que conhecia nunca roubaria as joias da sua avó para pagar férias. Naquela tarde, recebi 3 chamadas que mudaram tudo. A primeira foi do detetive Silva. Senhora Ferreira, prendemos João Ferreira esta manhã no trabalho dele. Ele cooperou totalmente e confessou tudo. Diz que quer falar com você e Catarina. Ainda não a encontramos. Aparentemente abandonou a casa esta manhã e ninguém sabe onde ela está. A segunda chamada foi da Teresa. Ana Luísa, João me ligou da prisão. Ele está destruído. Diz que quer falar com você, que há coisas que você precisa saber sobre Catarina. Que tipo de coisas? Ele não quis dizer por telefone, mas diz que Catarina o ameaçou, que se ele não fizesse o que ela queria, ela o deixaria e levaria tudo. A terceira chamada foi a mais chocante. Era da Carmen, irmã da Catarina. Ana Luísa, preciso te contar algo sobre minha irmã. Carmen, não estou com vontade de ouvir mais mentiras. Não, escute-me. Catarina me ligou esta manhã, histérica. Confessou tudo. O roubo das joias, o dinheiro da sua conta, tudo. Sentei-me pesadamente na cadeira. E Ana Luísa, minha irmã, é viciada em jogo. Ela tem apostado online há anos. As dívidas que eles têm não são só por luxos, são principalmente dívidas de jogo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. João sabia disso? No início, não. Catarina dizia que o dinheiro era para outras coisas, mas quando ele descobriu a verdade, há alguns meses, ela o ameaçou, dizendo que o deixaria e contaria a todos que ele a estava abusando fisicamente. Isso é verdade? Não. João nunca encostaria um dedo nela. Mas Catarina é muito convincente, e ele tinha medo de que as pessoas acreditassem nela. Depois de desligar, fiquei sentada na minha sala, tentando processar todas essas informações. Meu filho fora manipulado e chantageado, mas isso não desculpava o roubo. Ele tomara decisões ruins, e agora precisava enfrentar as consequências. Naquela noite, decidi visitar João na prisão. A cadeia distrital era um lugar frio e deprimente. João parecia terrível quando o trouxeram para a sala de visitas. Tinha olheiras profundas, perdera peso, e suas roupas pareciam grandes demais para ele. Sentamo-nos frente a frente, separados por uma mesa de metal. Por vários minutos, nenhum de nós falou. "Mãe", disse finalmente com a voz quebrada, "desculpe-me." "João, diga-me a verdade, toda a verdade." E então ele desmoronou. Contou-me tudo, sobre as dívidas de jogo de Catarina, sobre como ela começara apostando pequenas quantias online e escalara para perder milhares de euros por semana. Contou-me sobre as ameaças, sobre como ela o convencera de que, se não a ajudasse, ela o deixaria na ruína e destruiria sua reputação. "Mas mãe, nunca quis roubar você. Cada vez que pegava algo, dizia a mim mesmo que devolveria, que encontraria uma maneira de substituir antes que você notasse. João, você pegou as joias da sua avó. As joias que seriam para seus filhos um dia, eu sei." As lágrimas começaram a rolar por seu rosto. "Eu sei, e me odeio por isso. E o dinheiro da minha conta bancária. Catarina dizia que era só um empréstimo, que quando ela ganhasse muito, devolveríamos tudo e mais." Olhei nos olhos dele, procurando algum traço do menino que criei. "João, em algum momento durante tudo isso você pensou em vir conversar comigo? Queria fazer isso 1000 vezes, mas Catarina dizia que você nos julgaria, que nos cortaria completamente se soubesse dos problemas dela. Então, em vez disso, decidiram me cortar primeiro." João baixou a cabeça. "O lar de idosos. Foi ideia da Catarina. Ela disse que, se você estivesse numa residência de cuidados, poderíamos vender sua casa para pagar as dívidas. Que você estaria melhor cuidada e nós poderíamos ter um novo começo. E você concordou com isso?" "Não, no início. Mas Catarina insistiu, dizendo que era o melhor para todos. E eu fui tão fraco que deixei ela me convencer." Ficamos em silêncio por um longo tempo. Finalmente João levantou o olhar. "Mãe, você pode me perdoar algum dia?" A pergunta que eu temia.
Olhei para meu filho, esse homem de 40 anos que tomara decisões tão terríveis, e tentei encontrar uma resposta. João, eu te amo. Sempre vou te amar porque você é meu filho, mas o homem sentado à minha frente não é o homem que criei. Não sei se posso perdoar o que você fez, mas mais importante, não sei se você pode se perdoar. Você vai retirar as queixas? Não. João assentiu lentamente. Entendo. Eu mereço. João, isso não é sobre o que você merece ou não. É sobre consequências. Você tomou decisões e agora precisa enfrentar o que vem depois. Levantei-me para ir embora. Mãe, ele chamou. Pode fazer algo por mim? Parei. O quê? Quando encontrarem Catarina, pode garantir que ela receba ajuda? Sei que o que fizemos foi errado, mas ela realmente tem um problema. Precisa de tratamento. Olhei para meu filho pela última vez. Apesar de tudo o que passara, ele ainda se preocupava com a mulher que destruíra sua vida e a minha. João, você não é responsável por consertar Catarina. Você é responsável apenas por consertar a si mesmo. Saí da prisão sentindo-me estranhamente vazia. Tinha as respostas que precisava, mas não me sentia melhor. Pelo contrário, sentia-me pior, sabendo que meu filho fora tanto vítima quanto culpado. Mas também sentia algo mais: determinação. João teria que encontrar seu próprio caminho para a redenção. Eu já havia feito o suficiente por ele. Era hora de começar a viver para mim mesma. 6 meses depois daquela noite terrível no restaurante, acordei na minha própria cama, na minha própria casa, completamente livre. Catarina nunca foi encontrada. Segundo o detetive Silva, ela provavelmente fugiu do país quando soube que João fora preso. Havia um mandado de prisão contra ela, mas, francamente, eu estava aliviada por ela ter desaparecido das nossas vidas. João fora condenado a 8 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Também tinha que me pagar uma restituição por tudo que roubara. Seu advogado argumentara por uma sentença mais leve devido a circunstâncias atenuantes, mas o juiz fora claro: roubo é roubo, independentemente das desculpas. Eu assisti à audiência de sentença. João me olhou da mesa dos réus, mas eu não retribuí o olhar, não por crueldade, mas porque aprendi que olhar para trás só me impedia de seguir em frente. Nestes 6 meses, fiz mudanças importantes na minha vida. Primeiro, contratei uma cuidadora de meio período, não porque precisasse medicamente, mas porque queria a tranquilidade de ter alguém confiável por perto. Maria, uma mulher de 50 anos com referências impecáveis, vinha todos os dias das 15 horas às 19 horas. Cozinhávamos juntas, caminhávamos pelo bairro e ela se tornara mais uma amiga do que uma empregada. Segundo, renovei completamente meu testamento. Eduardo garantiu que fosse à prova de falhas. A casa e todas as minhas propriedades seriam destinadas a uma fundação de caridade que ajuda mulheres idosas vítimas de abuso familiar. João receberia uma pequena quantia, suficiente para recomeçar quando saísse da prisão, mas nada mais. Terceiro, e talvez o mais importante, comecei a viver de verdade pela primeira vez em anos. Inscrevi-me em aulas de pintura no centro comunitário. Descobri que tinha talento para paisagens. Também me juntei a um clube de leitura onde fiz 3 amigas genuínas que se tornaram meu principal círculo social. Uma delas, Dolores, passara por uma situação semelhante com seu filho anos atrás. Ana Luísa, disse-me durante um dos nossos jantares semanais: o mais difícil de aceitar é que às vezes nossos filhos se tornam estranhos. Não é nossa culpa, mas também não podemos consertar. Ela estava certa. Durante anos, acreditei que se amasse João o suficiente, se fosse paciente o suficiente com Catarina, as coisas melhorariam. Mas o amor unilateral não pode sustentar uma relação tóxica para sempre. Uma tarde de outubro, enquanto Maria e eu preparávamos o jantar, a campainha tocou. Pela vigia, vi uma mulher jovem que não reconheci. Senhora Ferreira, sou Laura Moraes, assistente social do Centro Correcional. Posso falar com você sobre João? Deixei-a entrar, curiosa, mas cautelosa.
Senhora Ferreira, João está no nosso programa de reabilitação há 4 meses. Ele fez um progresso excepcional. Fico feliz em ouvir isso. Ele quer escrever-lhe uma carta, mas precisa de sua permissão para enviar correspondência. Estaria disposta a recebê-la? Pensei por um momento. Sobre o que seria a carta? Principalmente sobre pedidos de desculpas e sobre as mudanças que ele fez. Ele também tem frequentado jogadores anônimos para entender melhor o que aconteceu com Catarina. Ele também tinha problemas com o jogo. Não diretamente, mas aprendeu padrões de comportamento codependente que o levaram a permitir o vício da esposa. Decidi permitir a carta. Ela chegou uma semana depois. Era longa, 5 páginas de letra cuidadosa, e percebi que João colocara muito pensamento em cada palavra. Querida mãe, sei que não tenho direito de pedir perdão depois do que fiz. Sei que traí sua confiança da maneira mais fundamental possível. Durante esses meses na prisão, tive muito tempo para pensar nas decisões que tomei e no homem em que me tornei. Quero que saiba que não escrevo esta carta esperando que mude seu testamento ou que me perdoe. Escrevo porque preciso que saiba que finalmente entendo a gravidade do que fiz. Roubei mais do que joias e dinheiro. Roubei sua segurança, sua confiança na sua própria família, seu direito de envelhecer com dignidade na sua própria casa. Não há desculpa para isso. Estive em terapia e aprendi sobre codependência e sobre como permitir que o problema de Catarina se tornasse meu problema. Mas, mais importante, aprendi que nada disso justifica as decisões que tomei. Quando sair daqui em 2 meses, não tentarei entrar em contato com você, a menos que você queira. Vou me mudar para outro distrito e começar do zero. Aceitei um emprego numa organização sem fins lucrativos que ajuda famílias com problemas de vício. Mãe, quero que saiba que a mulher forte e independente que você é sempre foi meu herói. Lamento ter demorado tanto para perceber isso. Com amor e respeito, João. PS. Sei que provavelmente nunca verei as joias da avó novamente, mas tenho todas as fotos delas que você guardou no álbum da família. Se algum dia quiser cópias, posso enviá-las. Depois de ler a carta, guardei-a na minha escrivaninha. Não ia responder, pelo menos não por enquanto, mas fiquei feliz em saber que João finalmente estava assumindo responsabilidade real por suas ações. 2 semanas depois, Teresa veio me visitar do Porto. Era a primeira vez que nos víamos pessoalmente desde que tudo começara. Você está incrível, disse ela, abraçando-me no aeroporto. Você parece livre. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, não carregava o peso de me preocupar com João, de andar na ponta dos pés em volta de Catarina, de fingir que tudo estava bem quando claramente não estava. Durante sua visita, fomos jantar no Vista Bela, o mesmo restaurante onde tudo começara. Não te traz más lembranças? Perguntou Teresa enquanto nos sentávamos. Pelo contrário, respondi. Me lembra o momento em que decidi reclamar minha vida. Naquela noite, o gerente do restaurante aproximou-se da nossa mesa. Desculpe-me, não é a senhora que teve aquele incidente aqui há alguns meses? Tensionei-me, preparando-me para mais drama. Sim, sou eu. Queria dizer que admirei muito como lidou com aquela situação. Minha equipe fala disso às vezes. A maneira como manteve sua dignidade enquanto defendia sua posição foi realmente impressionante. Depois que ele foi embora, Teresa e eu nos olhamos e começamos a rir. Quem diria que você se tornaria uma inspiração para o pessoal de restaurantes? Disse Teresa. Certamente não eu. No caminho para casa, Teresa perguntou. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei cuidadosamente. Arrependo-me de ter demorado tanto para me defender. Arrependo-me de ter permitido que Catarina me tratasse mal por tantos anos. Mas não me arrependo das decisões que tomei uma vez que finalmente abri os olhos. E João? João é um adulto que tomou decisões de adulto. As consequências dessas decisões não são minha responsabilidade. 1 mês depois da visita de Teresa, eu estava no meu jardim plantando bulbos para a primavera quando Maria saiu de casa. Ana Luísa, há um jovem na porta que diz ser seu neto. Meu coração parou. Eu não tinha netos. João e Catarina nunca tiveram filhos.
Fui até a porta e encontrei um jovem de uns 20 anos com olhos familiares. Senhora Ferreira, sou David Ferreira, sou filho do João. O mundo balançou ao meu redor. O quê? João é meu pai. Nunca soube de você até recentemente. Minha mãe e ele se separaram quando eu era bebê, antes de ele conhecer Catarina. Ele me encontrou nas redes sociais há alguns meses e me contou tudo o que aconteceu. Fiquei sem palavras olhando para esse jovem que tinha os mesmos olhos de João quando criança. Posso entrar? Há muito que gostaria de conversar com você, e assim, num giro que nunca imaginei, descobri que tinha um neto. Um jovem trabalhador, estudante universitário que crescera completamente alheio ao drama da nossa família. David tornou-se uma visita regular. Era inteligente, respeitoso e tinha uma perspectiva nova sobre toda a situação. Não desculpava as ações do pai, mas também não o condenava completamente. A avó disse-me uma tarde enquanto tomávamos chá no jardim: acho que meu pai finalmente está aprendendo quem ele realmente quer ser. E você? O que acha de tudo isso? Acho que você fez o que precisava fazer. E acho que, talvez com o tempo, nossa família possa encontrar uma forma de se curar. Não sabia se ele estava certo, mas pela primeira vez em muito tempo tinha esperança. Um ano depois daquele jantar desastroso, eu estava vivendo a vida mais plena que tivera em décadas. Tinha amigos genuínos, novos hobbies, uma relação crescente com um neto que não sabia que existia, e a paz de espírito que vem de saber que não permitiria mais que ninguém me desrespeitasse. João saíra da prisão e mudara-se para o Algarve, como prometera. Ele me enviava um postal todo mês, só para que eu soubesse que estava bem. Mas não tentava estabelecer uma relação mais profunda. Respeitava meus limites, e isso era um começo. Catarina continuava desaparecida e, francamente, esperava que permanecesse assim. Uma noite, enquanto lia na minha sala, olhei para a foto de Ricardo na mesa ao meu lado. Acho que finalmente aprendi o que você estava tentando me ensinar todos esses anos, disse a sua imagem sorridente. Mereço ser tratada com respeito e dignidade, especialmente pela minha própria família. Pela primeira vez desde sua morte, senti que estava realmente vivendo, não apenas existindo. Meu nome é Ana Luísa, tenho 66 anos e finalmente sou livre.